Bom dia, tudo bem com vocês? Sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida Breathworks, dos programas de Mindfulness e Compaixão e MBPM. É muito bom estarmos aqui juntos para refletirmos um pouquinho sobre a nossa prática e também de praticar. Anisa, bom dia, Lisa querida, Limar, nós, pessoas muito frequentes, queridas, né? Gratidão por podermos praticar juntas. E eu gostaria hoje de explorar um pouquinho mais e lembrar, né, do que é mindfulness, né? Então, trazer essa lembrança, né? Moniquinha, bom dia. Obrigada por ontem. Esses encontros valiosos, preciosos na vida, né? Então, o que é realmente praticar mindfulness? O que significa mindfulness, né? Enfim, eu acho que essa é a nossa missão, né, das terças, é explorar um pouco mais esse significado de mindfulness na nossa própria experiência, né? Então, tem um professor de meditação, né, que é o Dipa Ma, ele fala assim, do que é mindfulness, simples assim, na fala, né, mas como sempre na experiência, né, ela é mais complexa, mas também é simples, né? A questão é lembrar de estar consciente, né? Então ele disse que todo o caminho da atenção plena, que é o mindfulness, atenção consciente, então todo o caminho da atenção é este, né? Não importa o que você esteja fazendo, mantenha-se consciente dele, né? Então, né, é uma coisa simples, mas a questão é o sati, S-A-T-I, que é a palavra originária, né, do que significa mindfulness, que é lembrar-se, dentre vários significados de sati. O que nós podemos trazer aqui é lembrar-se de estar presente, momento a momento, né? Então essa é a nossa prática de trazer a lembrança momento a momento e que a semana, né, durante a semana a gente possa realmente praticar a nossa presença, né? Então, o que é a presença, né? Um significado que eu acho que para cada um de vocês, né? O que é a presença, né? O que é estar presente, né? Cada um de vocês tem a sua própria reflexão sobre a presença. Para nós, que praticamos mindfulness, nós aqui, a presença significa estar aqui com tudo, né? Com a postura, consciente de como estamos nessa postura, consciente dos apoios, consciente do peso do corpo, consciente de tudo que está acontecendo aqui com a gente, né? Consciente também de como estamos sentados, né? Então, estamos sentados com a mente, com o coração, com as sensações, né? E as sensações, cada um sabe o que é a sensação, né? Sensação de bem-estar, sensação de não estar bem, uma sensação enquanto sabor, né? Então, cada um tem a sua sensação, é notar a sensação. Mas é interessante isso, né? Por que nós temos que treinar isso? Como é que estar presente aqui, agora, né? Então, uma questão do mindfulness é estar mais presente nos seus sentidos, que isso é a presença mais
mais verdadeira, mais genuína, né, do que realmente está acontecendo, né? E aí eu já falei para vocês o quanto que estar nos pensamentos, esse modo fazer da mente o tempo todo, já estamos muito treinados. Então é isso que nos leva a estar fora da presença, né? É quando estamos dominados pelos pensamentos. E o que é pior, né? É não estarmos conscientes desses pensamentos, né? Eu estava fazendo um curso, estava ministrando um curso, né, de Mindfulness, e aí 8 semanas, na 8ª semana, uma participante, ela dizia, Luísa, eu cheguei à conclusão de que eu não penso, né? Então, a não percepção realmente da presença dos pensamentos, né? E aí isso vai criando o automático, né? E vai criando mais sofrimento, né? Porque o automático é ao contrário de consciência, né? Então, pensar menos e sentir mais é a nossa necessidade enquanto ser humano, né? Por que isso? Luísa, eu estou tão bem com meus pensamentos. Eu não estou dizendo que não é para pensar, parar de pensar, não é isso. Mas é que nós temos por dia, mais ou menos, 80.000 pensamentos por dia. E aí, isso com pesquisas, né? Com 80% desses pensamentos são pensamentos que a gente pode dizer negativos, pensamentos de preocupação, pensamentos que pensamentos são do passado ou do futuro, né? Então vai criando muita ansiedade também e lembrando de fatos que marcaram, por exemplo, né? O dia inteiro foi tudo bem, mas aconteceu uma coisa que pesou. Alguém falou alguma coisa lá no final do dia, né? Estava tudo bem. Aí no final do dia alguém chega e fala alguma coisa que para você soa assim, uma coisa meio enjoada, que é difícil de engolir, né? Ou faz alguma coisa. Então parece que quando pergunta para você como foi seu dia, você tem que primeiro contar alguma coisa que foi uma coisa que te incomodou, que a mente ficou contrariada, né? Que eu fiquei insatisfeita, que eu sofri, né? Estou sofrendo até agora. E isso vai arrastando até demora para dormir, né? Fica pensando ali. Então, é isso, quer dizer, 80.000 pensamentos por dia, sendo que 80% deles é de preocupação, de ansiedade, de medo, de receios, e não percebemos porque está no automático ali, né? A mente vai fazendo aquilo que ele quer. E aí nós podemos direcionar, né? A hora que nós percebemos, né? E ainda tem mais uma coisa que 90% desses pensamentos são repetitivos muitas vezes. O que eu tô falando para vocês, pesquisa, tá, mas de onde foi, né? Não, pesquisem em vocês se isso é verdadeiro, né? Não, olha, teve um momento de gratidão ontem, né? Teve um momento de tanta gratidão no final da tarde, assim, onde realmente eu me conectei com isso, né? Então, o que é realmente conectar-se verdadeiramente, genuinamente, que é algo que realmente foi bom, né? Trazendo bons pensamentos, emoções, também que estamos muito juntos, né? Mente e coração, são inseparáveis. Então, aquilo que a gente pensa, a gente sente, né? Ou aquilo que a gente está sentindo, já estamos aí com esses pensamentos aqui, o corpo já está ali sentindo, né? Então, e 47% desses pensamentos, né? Eles são também
vamos dizer assim, de distração, né? Ai, uma mente mais distraída, né? Claro que não percebemos, por isso nós treinamos a essa presença, né? Estarmos realmente presentes, né? E quando falamos das sensações, eu vou falar de coisas assim até um pouco, até do dia a dia, né? Que o Mindfulness é isso, né? Então, eu lembro que quando eu fui para um retiro, acho que eu falei isso já para vocês, né? Que me marcou muito. E daí eram 11 dias de retiro. E aí no primeiro dia, chega com a mala, bota as roupas, né? Você sabe, do local e tal. E a chave do carro, né? Que eu guardo em um lugar ali, na mala, eu não sei aonde. E vamos aí para o retiro. E ficamos lá envolvidas com o retiro, sem se preocupar de fazer a mala para voltar, né? Aí chega no último dia, sim, a preocupação, né, da mala. E daí, o que acontece? O que me aconteceu, né? Onde está a chave do carro? Não encontrava a chave do carro. E daí, ali naquela hora, eu já falei, ai meu Deus, acho que eu preciso mandar mensagem pro meu marido para isso, para aquilo, para, né, ver como é que podia fazer, mandar um chaveiro, chamar o seguro, enfim. Aí eu pensei, não, peraí, uma coisa de cada vez. Então, Mindfulness é isso, uma coisa de cada vez. Agora estou aqui presente, fazendo a mala. Ainda não vou pro carro porque ainda tem o almoço, ainda tem a última meditação. Então, vamos lá, né? Não preciso me preocupar com isso agora, né? Então, fui, né? Almocei, depois fomos meditar. Na prática meditativa, então, vai assentando um pouco mais a ansiedade. Então, como que eu posso diminuir a ansiedade, excesso de pensamentos, sentir mais? Esse é o modo ser da mente, que nós temos esses dois modos na mente funcionar. O modo fazer e o modo ser. O modo fazer não é de fazer coisas, não é isso, mas de como estamos fazendo a coisa, né? Então, eu estava provavelmente no meu modo fazer, de pensamentos, muitos pensamentos ali na hora, julgamentos, pensamentos, análise, avaliação, enfim, tudo isso faz parte do nosso modo fazer, que é muito útil, mas perdemos com as distrações, né? Se estamos nos pensamentos, não estamos na nossa própria presença. E dali tudo está acontecendo, porque eu estou colocando a roupa no lugar, a chave no lugar, tudo isso está acontecendo. Mas eu não estou presente realmente. O corpo está aqui, e mais a mente divagando em outros lugares, onde é mais comum, vamos dizer, né? Então, o treinamento do Mindfulness estar aqui presente. Fui lá fazer a meditação, aí foi dando... Com a meditação me veio uma sensação ali na hora de algo que estava raspando aqui na minha mão. Foi quando eu pensei na chave. Na hora da meditação veio a chave, o carro, veio a preocupação. E nisso veio uma sensação de tipo um zíper, alguma coisa passando pela minha mão. E nessa hora me deu uma clareza. Ah, já sei onde está a chave. E daí, depois que fizemos a prática, despedimos, fui lá na mala, abri o compartimento, fiz esse movimento, essa sensação, não é a mesma sensação, mas muito parecida, do zíper raspando aqui. Aí eu fui, a chave tá aqui, né? Então, é notar, então vem aqui, né, aquilo que o meditador, professor, né, de meditação disse. Todo caminho da atenção plena, né, é este. Não importa o que você esteja fazendo, mantenha-se consciente dele. Dá para ficar 24 horas por dia conscientes? Não. Né? Dormindo, não. Mas fora isso, o tempo todo acordado, eu estou consciente de que momento? Porque muitas vezes o automático ele faz parte, né, nós, ser humano.
Mas acontece que vamos perdendo a consciência do momento presente, da nossa própria presença, se estivermos o tempo todo nessa divagação, né? E aí tem uma pesquisa mesmo, né, dizendo que se nós não estamos presentes, estamos perdendo muitas coisas, né, na vida, né? E aí essa perda, vamos dizer, ela significa que não volta, esse tempo não volta. Então, por isso que há mais tristeza, há mais sofrimento de quem não está presente. Então, essa presença de um encontro com uma amiga maravilhosa, foi ontem, Moniquinha, gratidão, e aí, nossa, sentir, lembrar-se disso na memória, isso também é o significado de Mindfulness, trazer a memória, por exemplo, à noite, né, com tanta gratidão, coração aberto, abraçando esse encontro, né, e aí estava realmente presente naquela hora, com alegria, depois quando vai dormir, essa alegria também está aqui presente como marca no corpo, quando essa marca ela vem trazendo para as nossas sensações no corpo, né? As emoções, né? Do que realmente, o que significou isso tudo. E aí isso tudo volte para os seus sentidos, né? E aí é o único jeito de não pensar tantas preocupações, divagações, que não vai servir para nada, na verdade, né? Então vai trazer mais sofrimento, mais angústia, mais doenças, né? Mais dor, né? A dor crônica, isso também vem bastante disso. Não estou falando da dor aguda, né? Então diminui a reatividade mental, né? Então é por isso que nós estamos treinando, momento a momento, a trazer a nossa própria presença. Então, muitas vezes, né, é chamado de uma mente que desperta, né? Então, atenção plena, podemos até colocar como um coração pleno, né? Uma consciência compassiva, né? E gentil, né? Isso tudo, tem muitas coisas aqui. Um livro da Vidyamala Bharti, que é a nossa criadora do programa de Mindfulness e Compaixão para a Saúde, da Breathworks, Respira a Vida Breathworks, Viva Bem com a Dor e a Doença, que tem a tradução aqui em português do Brasil. Vale muito a pena, porque ela conversa sobre a própria experiência dela de dor, né, e da doença, seja ela mental, emocional ou física. Então, vamos aos poucos, então, trazendo uma prática agora, né, primeiro de estabilizar o corpo, a mente, o coração, de estarmos realmente presentes, depois abrindo-se para essa experiência. Então, lembrando que todo o caminho da nossa atenção agora é mantermos consciente da nossa própria experiência. E experimentando diretamente no nosso corpo, deixando que... Vou só pegar um sininho aqui para nós, deixando que toda a atenção esteja aí na postura. Desculpa. Como estamos nessa postura, tomando consciência, veja se há algum tipo de ajuste que possa fazer nesse momento. Uma prática de mais ou menos 12, 13 minutos. Podemos nos mover, se sentirmos a necessidade do corpo se mover. Uma diferença entre a mente querer se mover e o corpo. O corpo é sábio,
notando agora alguns pontos de contato do corpo com a superfície. Sentindo esse contato, talvez veja o que a mente já está querendo fazer, muitos pensamentos, está tudo bem. A nossa prática é essa, somente notar o que está acontecendo na experiência da mente, do coração, pensamentos, emoções, sensações, notando o corpo. Se a mente já está querendo consertar algo, somente notando, dizendo à mente, está tudo bem, obrigada. E voltando quantas vezes for necessário para a sua própria presença, verdadeiramente aqui, agora. Notando a presença do peso do corpo. Veja se pode soltar o corpo um pouquinho mais. E mindfulness é isso, pouquinho mais. Soltando aos poucos. Aceitando o que está acontecendo agora. Talvez algum incômodo, algum desconforto. Deixando que tudo seja o que é. E agora, notando os apoios das mãos, dos pés, no assento da cadeira, o quadril, a pelvis. E vamos iniciando a nossa prática, notando a respiração, somente notando. Somente notando a respiração como ela está. Talvez você possa notar a presença da temperatura do ambiente ao seu redor. Se não sentir essa presença da temperatura do ambiente, não há nenhum problema. Sem esforço, com suavidade e delicadeza para você, nesse coração compassivo, somente notando. Se notar, talvez um ar fresco, um ar morno, desfrutando desse momento. Agradável, uma sensação desagradável, uma sensação neutra, que também é uma sensação. Está tudo bem, somente deixando que toda a experiência seja o que ela é. E agora, focando toda a sua atenção em escutar os sons, sons mais distantes, sem forçar,
nossa capacidade e confiança de que os sons chegarão aos seus ouvidos. Não precisamos correr atrás de nada, somente ouvir, escutar e notar as sensações, sons mais próximos. Notando a qualidade, o volume, como a mente responde a esses sons, como já está nas sensações. Como está a sua respiração? Se estiver num ambiente silencioso, somente notando o silêncio. Voltando para as sensações da respiração. Que sensações você percebe aí no tronco? Talvez o movimento da respiração no peito, no abdômen, nas laterais do tronco, nas costas, somente notando, sentindo o movimento da respiração. Os movimentos mudam, a mente quer controlar a respiração ou está deixando fluir. A respiração com toda a sua sabedoria, ela sabe quando inspirar e quando expirar. Permita agora abrir-se para suas emoções, sentimentos. Está uma sensação de irritação, de tranquilidade, sentimento de amor, tristeza, angústia, felicidade. Talvez não tenha tanta certeza do que está realmente acontecendo, está tudo bem, sem esforçar-se. Somente deixar que isso vá vindo para você. E somente notando a respiração. E os pensamentos. O que eu estou pensando? Permita deixar de se envolver com os pensamentos. Voltando-se para os seus sentidos, descansando em silêncio com as suas sensações de musculatura. Veja se tem algum local de desconforto, talvez rigidez, tensão, que automaticamente
por hábito, tensionamos sem querer. Onde está a atenção? E conforme descansa nessa tensão, com uma respiração amorosa e gentil, ou a intenção do próprio corpo consciente ir se soltando. Veja se é possível inspirar um pouquinho mais profundo, sem esforço, somente observando essa sensação de inspiração. E ao soltar, deixar que todo o seu corpo também possa ir se soltando, focando nessa tensão muscular. Veja se a mente tensionada, as emoções tensionam também o seu corpo. Uma mente mais aberta, mais um coração apaziguado, uma mente mais tranquila. Veja como está a respiração e o corpo, respondendo aos pensamentos e emoções. Veja se você pode deixar que os pensamentos, os sons, as sensações surgirem, desde que vão surgindo e desvanecendo. Talvez você possa sentir a musculatura tensionada e pouco a pouco distensionando, com uma intenção amorosa e gentil. Nesse momento, permitindo-a sentir mais as sensações da respiração. A respiração nutrindo todas as suas células, energizando as células, desde os neurônios até os dedos dos pés, sendo alimentada pela sua respiração amorosa e gentil. Notando a fluidez de que tudo surge e tudo vai desvanecendo. Inspirando, tomando consciência de que está inspirando, expirando, consciente de que eu estou expirando. Uma respiração calma e tranquila e um corpo mais aquietado. E vamos terminando a nossa prática ouvindo os sons do sino. Pouco a pouco, abrindo-se para toda a experiência de como foi essa prática.
como você está agora. Podemos nos mover com cuidado. Por último, abrindo os olhos, fazendo o movimento que o corpo necessitar agora. Então, lembrando que todo o caminho da atenção é esta: um coração pleno, uma consciência compassiva e gentil para vocês durante essa semana, e que não importa o que você esteja fazendo, mantendo-se consciente dele. Então, muita gratidão.